Olá, estamos iniciando mais um Conversa com o Autor, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem, que nos amparem, que possamos levar a um bom termo esse nosso encontro e que as boas vibrações desse nosso encontro possam chegar até você que nos acompanha. O convidado de hoje é escritor, consultor empresarial, palestrante, Miguel Formiga. Miguel esteve no Centro Espírita Amor e Caridade em 2018, no lançamento do livro O Melhor é Viver, de Richard Simonetti, e foi o nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato. Então já havia um bom tempo que sempre pensamos em trazer o Miguel para esse nosso encontro. Seja bem-vindo, então, Miguel Formiga. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos, companheiros do SEAC. É uma alegria estar com vocês. Miguel, eu me recordo do nosso encontro em 2018, quando você esteve no lançamento do livro O Melhor é Viver, do nosso querido amigo Richard Simonetti. E no lançamento da obra, a gente aqui carinhosamente o chama de Richard, na obra de Richard, que foi lançada em setembro de 2018, e naquele dia, no lançamento da obra, você esteve presente, juntamente com seu amigo, nosso amigo Marcelo Occhiuto, e você recebeu uma série de mensagens em que o tema era o título do livro de Richard, O Melhor é Viver. Houve nesse dia uma repercussão muito grande do trabalho que você realizou aquele dia, pois haviam diversas assinaturas, diversas personalidades, artistas, intelectuais, pessoas do meio musical que assinaram diversas mensagens. Eu lembro de algumas, Luiz Gonzaga, a cantora Maísa, Vinícius de Moraes. E muita gente me perguntava, poxa vida, mas são tantas pessoas presentes, né? Como que há esse contato? E aí eu lembrei do seu pai, o Euríclides Formiga. Porque um pouco antes da sua vinda a Bauru, eu fiz uma pesquisa em cima do seu trabalho, o trabalho do Euríclides, e verifiquei que muitas dessas personalidades frequentavam a sua casa. Você, eu acho que ainda menino, né? Seu pai os recebia. E foi uma alegria muito grande aquele dia saber que seu pai estava presente, enviando mensagens para todos os presentes. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa lembrança que você tem daquele dia, setembro de 2018, no lançamento do livro de Richard Simonetti, O Melhor é Viver. Foi uma alegria muito grande. Primeiro, Renato, que você apontou o Formiga como sendo esse pivô, que ele era aqui, quando encarnado, nossa casa sempre frequentada por artistas, por poetas. Eu cresci no meio deles, né? Vendo esses saraus em casa de poetas, de repentistas, de artistas, de escritores. Enfim, era uma coisa muito natural. Jacó do Bandolim era um grande amigo, mesmo o seu grupo Época de Ouro, Luiz Vieira, a quem a gente chama de tio, que agora partiu recentemente, também está lá encontrando com Formiga. Enfim, todos esses amigos eram muito presentes. E é natural que nesses 30 anos de psicografia, que eu já tenho um pouco mais, quando eu iniciei a psicografia, meu pai trazia a cada semana um desses espíritos, dos poetas, dos músicos, me treinando praticamente na captação de versos, que são muito distintos os estilos, né? Então, ele queria que eu fosse capaz de captar os diversos estilos desses músicos, desses poetas todos. Então, ele continuou na espiritualidade sendo esse grande pivô dos encontros dos artistas, né? Ele os recebe, ele promove esses encontros, e sempre quando nós temos uma oportunidade como aquela de ser instrumentos num momento tão precioso como o lançamento do livro do Richard, o Formiga faz isso, ele traz. Os próprios espíritos já se manifestam com o interesse de vir, né?
Luiz Gonzaga era muito amigo do meu pai, ia muito à minha casa. Me lembro demais de termos viajado com o Luiz Gonzaga para a casa de outros amigos. Fernando Pinto, que era um fazendeiro, amigo do meu pai, tinha uma fazenda em Pindamonhangaba, nós íamos muito. Então, lá estiveram vários deles. E o Luiz Gonzaga mesmo está sempre com Formiga. Aí Gonzaguinha, aí vai emendando um no outro, né? E foi assim que a gente sentiu a presença deles, e eu me entrego totalmente para que eles, com a liberdade de dizerem o que querem, consigam utilizar o instrumento mediúnico que eu sou, na minha modesta capacidade de captá-los. Mas eles têm conseguido isso. Aquele dia foi um momento realmente muito especial, porque além de termos nos encontrado na palestra, quando da visita à casa do Richard, e pudemos vê-lo, abraçá-lo, enfim, ele já estava acamado, pouca consciência, né? Mas o Formiga escreveu um soneto maravilhoso lá, naquele momento. Eu de pé e meu pai ditando o soneto, eu com o celular para poder anotar. Então isso é muito gratificante. Maravilha, Miguel. Miguel, eu tenho em mãos aqui o livro que você preparou, a história de vida do seu pai, esse poeta incrível, Euríclides Formiga. A gente, em contato com a obra, em contato com o trabalho do seu pai, percebe a grandeza do trabalho dele, que eu considero um dos grandes do Brasil, do nosso país. Eu queria saber de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre a história de vida do seu pai. De onde surgiu? Foi uma inspiração? De onde veio a ideia, Miguel? Bacana pergunta. Não como filho, não. Como filho, eu não teria essa pretensão de fazer um livro para que outras pessoas lessem a história do meu pai. Isso é um pouco prepotente, né? Mas com a obrigação de transcrever uma vida que foi um exemplo de resistência e de transformação, como consta no subtítulo dessa obra, né? Ele que resistiu tanto à mediunidade e, de repente, naquele abraço que deu no Chico, num primeiro encontro, o Chico disse a ele que eram amigos desde a época dos druidas e que ele havia chegado para trabalhar com o Chico, e nós sabemos o quão raro é Chico Xavier dar o nome na própria mesa dele a outro psicógrafo. Então, e dando a chance à Formiga de iniciar o trabalho, porque era um médium desequilibrado, simplesmente. E naquele momento do primeiro abraço começou uma nova história. Então eu me sentia com a intenção, a obrigação talvez, de apresentar ao público a história de resistência e de transformação, guardando as devidas proporções, evidentemente. Eu sempre disse que o Formiga, na estrada dele, é como Paulo de Tarso em Damasco, né? Quando o Cristo aparece, ele se transforma. Assim foi Formiga quando encontra Chico Xavier. Foi uma transformação imediata. E aí ele disse, agora eu vou estudar tudo dessa doutrina. E como boêmio, poeta e escritor jornalista que era, abriu mão do título de jornalista, abriu mão da vaidade literária, abriu mão de tudo para ser um instrumento humilde, que ele sempre foi, ao lado de Chico. Então, eu me sentia com essa obrigação de apresentar isso ao público. Mas demorou mais de 20 anos, né, para eu me decidir. Aí você sabe o que aconteceu? Eu fiquei um mês. De repente, num mês determinado, eu como palestrante, consultor, havia terminado alguns trabalhos e as palestras pararam. Não tinha mais trabalho. Não, naquele mês, eu estava consumindo o dinheiro que eu tinha guardado. A partir dali, comecei a consumir o próprio dinheiro. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer? Porque se não vierem mais trabalhos, eu estou preocupado. E eu falei, quer saber? Eu não vou me preocupar, não. Eu vou escrever o livro que eu tanto quis. É agora. Se eu não tenho trabalho, eu vou criar o meu trabalho, que é o de escrever a vida do Formiga. E eu fiquei uns 2 meses escrevendo esse livro, direto, 8 horas por dia, 10 horas por dia, redigindo, vendo documentos, escrevendo, voltando. Um dia eu saio para o almoço, Renato, quando eu volto,
tá meu pai assim sentado na cadeira que eu trabalhava, computador na frente, ele lendo o meu livro que eu estava escrevendo. E eu de pé olhando meu pai, ele lendo o livro. Eu fiquei tão emocionado naquele momento que eu disse, poxa vida, ele com a mão no queixo, ansioso, vendo o livro que eu estava escrevendo. E quando eu terminei o livro, que entreguei para a editora, os trabalhos voltaram. Então era realmente uma própria ação da espiritualidade para que eu escrevesse. Criando uma pausa, né, Miguel? Para que você pudesse preparar a Exatamente. obra. Miguel, durante a leitura da obra, a gente percebe a grandeza do trabalho de seu pai. A forma como ele trabalha a poesia, trabalha o texto, uma usina de poemas, assim eu poderia dizer. Usina de metáforas, né? Porque usina de metáforas, muito bem. E também existe algo no livro que me chamou muita atenção, é sobre a capacidade do seu pai de memorização. Há alguns relatos no livro, eu gostaria que você falasse algum que você se lembre, registrando esse fato, essa capacidade incrível, essa habilidade que o seu pai tinha. Ele nasceu com isso, praticamente um dia muito pequeno, ele viu um teste de memória, ele tinha 12, 14 anos, nem isso. Eu sei que ele viu o teste de memória e pensou, isso eu também faço. E começou a fazer os testes por si mesmo. Até que foi viver disso quando ele veio para o Rio de Janeiro, já como um poeta novo, escrevendo, mas ele fazia testes de memória para sobreviver, era uma atividade muito admirada pelos literatos, né? Então ele fazia aqueles testes, as pessoas adoravam e ele ganhava dinheiro assim, fazendo teste de memória e recitais de poesia. E começou a perceber que ele tinha uma memória tanto auditiva quanto fotográfica. Então ele pegava um livro, ele olhava, a gente brincava muito em casa, né? Pai, vamos fazer, ele, para com isso, menino. Pai, faz mais uma vez, vamos lá. Inúmeras vezes na vida pedi isso, incontáveis vezes. Ele pegava um livro, passava a mão, 5 segundos e nos dava o livro. E ele dizia o texto inteiro, a gente acompanhava, ele não errava uma palavra. Aí ele dizia, agora eu vou voltar de baixo para cima. E fechava os olhos e ia voltando o texto inteiro de baixo para cima, depois as pontas para o meio e do meio para as pontas, palavra por palavra. E não errava uma. E a gente ficava admirado. Quando errávamos, tirava uma nota baixa na prova e dizia que a gente não tinha memorizado. Ele, mas menino, você não conseguiu decorar. Ele dizia, pai, nós não somos você, brincando. Mas a memória dele era auditiva e fotográfica. A auditiva, ele como repórter, nunca usou de um caderno ou de um gravador. Ele ouvia os repentistas, que ele fazia aquela coluna das folhas de repentistas, né? Ele que criou isso. Então ele ouvia os duelos de repentistas e retratava na folha, ele transcrevia na íntegra aqueles desafios. Na íntegra, de um e de outro, ou seja, 40 minutos de desafios entre 2 repentistas, ele transcrevia. Como aconteceu com o Café Filho, quando fizeram uma homenagem ao Formiga no Senado, foi o primeiro homem vivo homenageado no Senado, que precisava morrer para ter uma homenagem, né? E ele dizendo que, recebendo a homenagem do presidente do Café Filho, o próprio presidente disse, na época, olha, nós estamos homenageando aqui o poeta, escritor, jornalista Euricles Formiga, mas sabemos que você tem uma memória prodigiosa, você faria uns testes para nós? E ele, claro, e aí, o que nós vamos fazer? Formiga falou, excelência, há taquígrafos aqui? Ele disse, então eu vou voltar seu discurso de baixo para cima, porque eu já sabia que Vossa Excelência pediria, enquanto Vossa Excelência falou, eu fui decorando o discurso inteiro. E ele voltou. Quando chegou em 10, 15 minutos, os taquígrafos falaram, para tudo, nós vamos ficar aqui 40 minutos, ele não erra uma palavra. Então, era uma brincadeira para ele. E eu cheguei a perguntar, pai, como é que você faz isso? Ele disse, é fácil, filho, eu pego o livro, eu vejo a página, passo a mão, olho as palavras, fecho os olhos, eu estou vendo a página na minha frente, aí eu faço o malabarismo que eu quiser. A mesma coisa com o auditivo. Quando ele encontra o Chico na primeira vez, não precisou perguntar. O Chico disse, Formiga, meu querido, essa memória prodigiosa, você no passado levava como menestrel que era,
os recados, as mensagens de uma terra para outra e não podia escrevê-las, porque poderia ser pego e descoberto o recado. Então você os levava criando versos na mente para não esquecer a mensagem. E passou uma vida fazendo isso. Então desenvolveu tanto a memória quanto a própria poesia. Porque, diz o Chico, você já vem poeta desde a época de Virgílio em Roma. Sempre poeta. Então é uma habilidade, né? Fantástico, Miguel. O seu pai, ele desencarnou, se eu não me engano, acho que com 58 anos. Exatamente. 58. Exatamente, 58, né? E é uma passagem em que você está conversando com ele e ele anuncia, de certo modo, que iria desencarnar. Isso realmente aconteceu, Miguel? Sim, nós fomos visitar a casa da mãe dele, minha avó, onde moravam as tias nesse momento, que eram vizinhas, mas passaram a ocupar a casa. E na volta, eu perguntei, pai, você nunca falou como é que foi o desencarne da vovó, que eu estava em Lavras fazendo agronomia nessa época, e me conta como é que foi. Ele me contou como foi e disse, a propósito, meu filho, eu quero te pedir uma coisa. Falei, pois não, eu quero te fazer uns pedidos porque eu vou muito breve. Eu disse, que papo é esse? Que muito breve? Ele disse, eu vou muito breve. Eu disse, eu não acredito. Ele falou assim, mas por que você não acredita? Porque você está há 10 anos psicografando com o Chico. 6 livros psicografados com o Chico Xavier. Agora que você se aposentou do trabalho na Justiça Federal, agora que você tem o tempo livre, você acha que os espíritos vão permitir que você parta? Você vai trabalhar mais. E ele falou, meu filho, eu perdi 10 anos da minha vida. Eu renunciei, eu não trabalhei 10 anos. Eu refutei todo o trabalho. Então eu sinto que eles vão me levar assim. E eu disse, tá bom, mas se isso for verdade, nós vamos ter que ir até o Chico para receber mensagem sua? Ele falou assim, por pouco tempo, que depois eu vou pegar Quito e você para continuar o meu trabalho. O Quito já psicografava. E ele disse isso, eu falei, eu nem médium sou. Ele falou, você que pensa. Eu falei, tá bom, deixa esse papo para lá. Chegamos em casa, era Dia das Mães, almoçamos juntos. Na hora de ir embora para Lavras, eu pegava uma carona com um amigo. Quando o amigo chegou, eu fui despedir do meu pai, dei um beijo nele, ele fez assim. Como quem diz, lembre-se do que falamos. E eu entendi bem o recado. Falei, eu vou atender os seus pedidos. Ele me fez 3 pedidos nesse dia. Falei, pode deixar que eu vou atender. E fui embora. Isso foi num domingo, dia 8 de maio. Ele desencarnou às 11 da manhã do dia 9 de maio, dia seguinte. A gente não podia esperar que fosse assim, né? Tão imediato. Aconteceu. Miguel, além da participação na vida de seu pai, de Chico Xavier, que o próprio Chico relata, que eram amigos, foram druidas, existe também um contato que foi feito, acho que através de sua mãe, Anabel, com o médium baiano, Divaldo Pereira Franco. O Divaldo foi importante também, né, Miguel? Nesse trabalho, nessa passagem do seu pai, né? Foi muito importante. O Divaldo foi o primeiro encontro, né? Na verdade, o Formiga caía nas ruas, incorporando, era levado para o hospital, achavam que ele estava doente, não era nada, era só espiritual, aí ele saía, foi internado em sanatório 2 vezes, enfim, quando diziam que era espiritual, ele não queria reconhecer. E aí, como mudamos para Brasília, eu tinha pouco tempo, 1 ano de idade, em Brasília ele frequentou o centro do Viana, um grande amigo, onde minha mãe começou a entender de espiritismo. E meu pai, mesmo assim, não queria. Ela frequentava, ele ia junto, não foi. Foi à federação um pouco em São Paulo, mas não quis saber. Quer dizer, ele sempre fugindo. Foi levado ao Perseverança pelo nosso amado José Soares Cardoso, grande poeta e querido amigo. Chegou lá, meu pai foi tão irreverente com Dona Guiomar, não quis saber, foi embora, enfim. Todos tentavam alguma coisa, até que, num momento de muita dor, de muita dificuldade, a minha mãe falou para ele, porque ele destruía a casa inteira, quebrava tudo incorporado, depois sentava-se calmo à cama e dizia, a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. Era o Frei Martinho, entidade que conversava com a minha mãe.
E o próprio pai dele conversava também, mas quando ele voltava a si, ele não acreditava, achava que estava louco, se internava, foi fazer curso com o Padre Quevedo, porque achava, o Padre Quevedo convenceu o Formiga de que era força da mente, quer dizer, piorou tudo. Mas, de repente, ele foi. Num desses dias difíceis, minha mãe fala, por que você não procura o médium que tanto gosta de você, que vai aos seus recitais na Bahia, Divaldo Pereira Franco? Divaldo foi a recitais do Formiga. E aí, meu pai, naquela época, disse, eu nem sei onde está esse Divaldo, eu não sei, eu não tenho endereço dele, não tenho telefone dele. Minha mãe falou, mas eu tenho aqui num livro, ó, vamos ligar lá. E passou a tarde inteira do domingo, meu pai tentando e não conseguia. E aí ele fala, não consegui, eu não vou tentar mais. Minha mãe falou, mas você não tem fé? Aí ele falou, tá bom, então o seu dedo tem mais fé que o meu no telefone? Diz que aí. Minha mãe pegou, disse com a primeira vez, quem atendeu? Divaldo. Aí passou o telefone para o Formiga e o Formiga marcou para ir no dia seguinte a Salvador. Chegou lá, recebeu uma mensagem de Joana de Ângeles, que consta nesse livro, com muitas páginas, chamando a atenção dele, dizendo do trabalho. Supostamente ele se emocionou muito no dia, ele se emocionou muito, supostamente mudaria e atenderia ao chamado espiritual, mas não atendeu não, continuou na irreverência, até que foi ao encontro do Chico. Mas Divaldo foi muito marcante, porque depois, obviamente, se encontraram tantas vezes, psicografou muito na casa de Glorinha Caribé, que partiu recentemente, e do Caribé, grande amigo que tinha um santuário em São Bernardo, né? Então lá, onde Formiga recebeu o poema em louvor de São Francisco, aliás, compôs o poema em louvor de São Francisco de Assis, e encontrava Divaldo, muitas vezes. Então, e no Perseverança também, principalmente. Então, essa ligação com o Divaldo foi muito grande, e nós agradecemos demais a Divaldo, a presença sempre em nossa vida. Miguel, quase que uma herança deixada pelo seu pai, que é o trabalho com a mediunidade, podemos pensar assim. E após o desencarne de seu pai, você disse, até comentou sobre Quito, seu irmão, realizando o trabalho com a mediunidade, e você pensando, poxa pai, eu nem sou médium, né? Como vou receber mensagens, né? E essa continuidade desse trabalho junto à doutrina espírita, ele continuou com você. Você vem realizando esse trabalho, Miguel, já faz alguns anos, não é? Como médium psicógrafo. Mais de 30 já. E esse trabalho que você realiza, eu até comentei com você, nós conversávamos um pouco antes, a respeito de algumas publicações que você possui, você como consultor empresarial, como palestrante, com esse mundo da poesia na própria casa, com a presença do seu pai, e você seguiu o seu trabalho como médium psicógrafo e também com o trabalho como escritor. Nós temos a publicação do livro do Formiga e você também possui algumas outras obras ligadas ao desenvolvimento pessoal, ligado ao seu trabalho, né? Quantas obras são, Miguel? São 5. Nós temos o primeiro, que é o Vida Manual do Proprietário, depois o Revolução das Mudanças, esse escrito junto com Ricardo Magalhães, depois o Alquimia Pessoal, é um livro que fala sobre autossabotagem, como vencer a autossabotagem. Esse escrevi com o Jorge Patrão, outro grande irmão, muito querido, sociólogo extraordinário, escrevemos juntos. Depois o Consciência Transformadora, esse livro eu dividi com José Gomes de Araújo, que é quem trabalha comigo na recuperação de empresas, né? Aprendi tudo com ele. Como a minha experiência como escritor era maior, trabalhei muito ouvindo e nas empresas com o Gomes, eu escrevi esse livro com base na nossa história, né? Então, foi muito interessante essa convivência. Foi o 4º livro. E o 5º, que é o que você tem em mãos, A Vida do Formiga. Estou escrevendo mais 2 para esse ano ainda, ou para o começo do próximo ano, e tenho vários. É o que meu pai dizia, né? Livro próprio, eu tenho meia dúzia, 7, 8, e na mediunidade teria mais de 30 para publicar, né? Quando ele disse isso, uma vez a Wilson Lins, que perguntou,
sobre a mediunidade, se os poemas eram dele. Ele falou, não, claro que não. Os poemas captados mediúnicos não são meus, adoraria assiná-los como meus, mas não são. Então, eu tenho muita coisa psicografada que não virou livro, né? Mas estão aí, talvez virem. Miguel, nós conversávamos a respeito de estilos literários. E houve uma conversa entre Chico Xavier e seu pai a respeito do tema. Em que sentido? Muitas vezes o poeta desencarnado, que deseja se comunicar, muitas vezes até por orientação da espiritualidade, ele trabalha os seus poemas em formato de trovas, para que isso facilite para o leitor, aquele formato que o leitor está acostumado. E eu até me recordo que quando você esteve aqui em Bauru, no lançamento do Richard, você recebeu um poeta aqui de Bauru, que assinou como Pipol, e depois eu até conversei com você a respeito, Verdade. Porque eu o conheci. Eu fiquei sabendo do desencarne dele através de você aquele dia com a mensagem. A mensagem... Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, eu só recebi o espírito, mas não sabia nada disso. Foi impressionante, foi impressionante. E esse esclarecimento do Chico em relação a muitos poetas que, para facilitar o nosso entendimento e do público em geral, escrevem em formato de trovas, facilitando o nosso entendimento. E a gente que tem contato com o livro espírita, percebe uma grande dificuldade no mercado, não é, Miguel? Da trova, do livro poético, do mercado de livros espíritas. Por que será, Miguel, que inclusive as próprias editoras não publicam tanto, né? O livro com esse formato, né, de poemas, de trovas. Você acha que isso pode mudar? Com esse conteúdo, né? O Bacelli falou várias vezes comigo, ele que publicou alguns poemas do Formiga em livros interessantíssimos, lindos. Ele fala, poesia não vende. E meu pai dizia a mesma coisa. Aliás, papai dizia o seguinte, a trova, como você mencionou, é uma dos estilos literários, aliás, poéticos mais lindos, né? Porque em 4 versos ela resume uma história. Como eu disse a você, tem uma trova de um repentista do Nordeste maravilhoso que diz assim, muita gente gostaria de ter a vida da gente, sem saber que isso seria troca de dores somente. Quer dizer, você imagina que alguém consiga em 4 versos falar da inveja com tanta simplicidade, com tanta riqueza? Muita gente gostaria de ter a vida da gente, sem saber que isso seria troca de dores somente. Os 4 versos têm acentuação na 7ª sílaba e as rimas são perfeitas. Então, quer dizer, o poeta que faz isso, como aquele menino que canta no Nordeste, um repentista novinho, 10, 12, 14 anos, já tem essa habilidade mental, ele constrói, ele fala em decassílabo, ele fala em 7 sílabas por causa da musicalidade do verso. E muita gente que adora verso branco, sem rima, ou verso livre, sem métrica, muita gente gosta, eu também gosto, mas não é o estilo, eu diria assim, desafiador, né? O desafiador é colocar a ideia em versos e rimas. É complicado. Aliás, se nós falarmos isso, Fernando Pessoa muitas vezes escreveu sem verso, sem rima, e desafiador demais, porque escrever como ele, poucos no mundo. Mas eu acho que o mercado depende de educação, né, Renato? Como nós já falamos, não se entrega um material rico para quem não está preparado. Agora, cabe-nos preparar o público para entender poesia. E começa pela trova popular, evidentemente, que é a trova mais palatável, mais gostosa, né? O estilo poético mais gostoso. Por isso que o Formiga dizia que deve ser respeitada a musicalidade, a rima, porque tem que cair gostoso. Às vezes uma rima de pé quebrado, uma trova mal feita, uma rima mal feita, ou uma métrica mal feita, que nós chamamos de pé quebrado, o verso que não tenha 7 sílabas, que tenha 8, 9 ou 6, fica ruim. Então, o leigo absorve sem gostar muito. É como se você comesse uma salada com coisas boas, mas sem tempero. Você vai falar, nossa, não deveria estar melhor. Assim é a poesia. Ela exige muito do poeta e também de quem lê. Então, é preciso que nós e as editoras, nós autores ou médiuns e as editoras,
trabalhem para preparar o público para gostar de poesia. Nós estamos vivendo uma fase hoje, os comentários são os mesmos em todos os cantos, em que a educação está decaindo tanto, o nosso jovem, o nosso adolescente de hoje não tem nem metade da educação do que os seus pais tinham na mesma idade. Então eu vejo um quadro bastante difícil, cultural, né? Muito difícil, mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Nós conversávamos a respeito das obras, das chamadas obras clássicas da doutrina espírita, e o grande número de publicações das editoras espíritas, um número muito grande de publicações, e percebe-se que há uma queda na qualidade desse material. Então, os grandes livros clássicos da literatura espírita, através da psicografia de Chico, obras de Emmanuel, de André Luiz, são obras que atravessam o tempo. E, normalmente, os livros mais recentemente lançados, né, são romances, muitas vezes, que têm curta duração. A gente percebe que as obras não se perpetuam. Será, Miguel, que seria necessário alguma mudança na forma como as editoras espíritas veem o trabalho literário? Ou você acha que é um processo natural que a gente está passando? Nós temos um país onde é chamado um país de iletrados, né? No Brasil, o hábito da leitura não é muito reforçado. Então, imagina-se que também é um problema a ser enfrentado. E as editoras espíritas, com um segmento específico, sofrem bastante, estão sofrendo, né, com a questão da pandemia. Mas eu acredito que a gente, a princípio, né, que estamos caminhando, né, para arrefecer um pouco, né, essa situação tão difícil que estamos passando. E entrando na questão da pandemia, Miguel, como você acredita que a gente vai sair desse processo? Você acha que a espiritualidade reserva alguma coisa especial para nós ao fim desse processo? Como você vem passando por esse período, você com a sua sensibilidade mediúnica, o seu trabalho, como está sendo para você, Miguel, a pandemia? Respondendo à primeira pergunta, eu acho que nós temos 3 focos de visão, né? Ou seja, nós temos 3 pontos a serem observados. Em se tratando do mercado literário e do objetivo de uma obra espírita que seja ou não, mas vamos considerar a obra espírita. Nós temos 3 pontos a serem observados. O primeiro ponto é a obra. No que consiste a obra, qual é o conteúdo dessa obra e como ela foi escrita. Uma coisa é você dar um recado, outra coisa é a estética da escrita. Como eu conversei com você em outro momento, a escrita é uma mensagem. Agora, se eu pensar na estética da escrita, eu melhoro muito essa mensagem. Aliás, eu passo a mensagem de forma rica e nem por isso complexa. Simples e rica, como Guimarães Rosa nós falamos, como outros autores que nós apreciamos tanto na sua simplicidade de uma riqueza extraordinária, né? Como Monteiro Lobato. Então, uma coisa é a obra. O segundo ponto é o público para o qual nós escrevemos essa obra. E o terceiro ponto é a editora, que tem a missão de entender dos dois, da obra e do público, que é o seu mercado. Eu penso que, como autor, eu tenho sentido o quê? Agora, como autor e como espírita, como leitor espírita. Quando você fala de uma obra clássica, psicografada por Chico Xavier, nós sabemos que todo livro tem uma curva. Ele começa, cresce e cai. Essa curva pode ser de um ano. Atualmente, a maior parte dos livros, vamos dizer que 90%, 95% do mercado livreiro, acontece isso. Todo autor tende a lançar um por ano, porque está na mente do autor e das editoras que tem que ter obra todo ano, porque a obra tem um ciclo de um ano. Você vendeu, editou agora, publicou agora, ela sai, tem uns 2, 3 meses, sobe, aí vai a 6, 7 meses, depois cai. Aí eu pergunto, e como que uma obra de Chico Xavier tem 40 anos de pico, não cai, né? Então, assim, eu acredito que haja a curva.
Porém, meu pai dizia assim, não pensa muito em improviso. Quando você ouve o improviso de um cantador, não pensa muito. Improviso é igual pão quente, só presta para comer na hora, não é para pensar muito, não. Tá certo. Há coisas que não são para se pensar muito, é para comer na hora e degustar. E há outras que são para degustar a vida inteira. Então, nós não podemos comparar uma obra escrita por Emmanuel ou André Luiz, de uma profundidade extrema, de uma coisa extraordinária, tanto na estética da escrita, quanto na história, na veracidade, na riqueza, comparar com livros, sem querer desmerecer nenhum autor ou médium, mas livros de hoje que são rasos, muitos são rasos. Aí alguém vem para mim e diz assim, mas o público, Miguel, é raso, precisa de coisas simples, o público precisa entender a história. Tá bom, mas há histórias muito simples, eternamente ricas, como Senzala, de Salvador Gentili, publicado pelo ID, um livro extraordinário e simplérrimo, mas riquíssimo. Então, o que eu penso é que a obra tem que ser melhor analisada pela editora, primeira coisa. Os gerentes editoriais têm de entender realmente da obra e mergulhar na estética da escrita, porque há escritores que não são escritores, que são autores desejosos de escrever, e muitos que pagam para uma editora para publicarem seus livros, a editora manda para um revisor, faz um trabalhinho de revisão, e o livro sai. E o livro tem um ciclo muito menor do que um ano, porque quem compra é a família só, porque ninguém mais compra. Então, assim, nós temos de vender, claro, o mercado vive de vendas, mas é tão bom, é tão fascinante vender coisa boa, né? É preciso sermos mais criteriosos e exigirmos dos escritores profundidade. Exigimos também das editoras, nós, que sejam trabalhados os produtos, os livros, com mais competência. Porque quanta editora que publica, põe no mercado e não faz mais trabalho algum. Parece que o autor tem que sair atrás de livraria, de shopping, para poder divulgar o próprio livro. Esse trabalho em conjunto está falhando demais. É um entregando para o outro, o autor achando que a editora tem que fazer tudo sozinha e a editora achando que o autor tem que divulgar. Não, é um trabalho conjunto. Eu me proponho a fazer palestras, eu me proponho a sair, mas a editora também tem de se propor a levar mais distante, a divulgar o livro, a distribuir, e também não deixar na mão de 2, 3 grandes distribuidores que vão simplesmente colocar no mercado e ninguém mais cutuca, ninguém mais faz nada. Aí o livro acaba. Eu não sou um profundo estudioso do mercado livreiro, não. Eu só sou o autor que sente o efeito de tudo isso que está acontecendo, numa das pontas, né? Mas sobre o conteúdo, para finalizar essa abordagem, o conteúdo, nós devemos pensar que o nosso público pode ser educado a gostar de coisas boas, e não superficiais e muitas vezes mal escritas. Não. O público pode aprender a gostar de coisas boas. Criança, todas gostaram de Monteiro Lobato na época que liam, porque criança hoje lê pouco, né? Está tudo no celular. Mas antes crianças liam. E Monteiro Lobato todas gostavam. Quem não se divertiu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem não leu Reinações de Narizinhos não se deliciou naquela época? Hoje, eu aposto que uma criança que lesse Reinações de Narizinho iria adorar. É que ela não larga o celular, mas iria adorar. Maravilha, Miguel, maravilha. E para completar, Miguel, comentando a respeito da pandemia, né? Como você vem enfrentando esse período? Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, meu amigo Renato. Sou um privilegiado porque você vê o fundo aqui da minha casa. Eu moro no alto de uma montanha em Atibaia, num condomínio muito gostoso. Quando a gente fala condomínio no alto da montanha, o pessoal já pensa que é algo de luxo. Não, não é. É um condomínio muito bom, mas o luxo está na natureza, não está na suntuosidade das casas, não. O luxo está nesse lugar muito especial que Deus construiu, que nós encontramos, e eu passei a pandemia aqui, de maneira a me preparar mais, a orar mais, a estar distante das aglomerações o máximo que eu pude, continuo aqui, e daqui
Nós temos um escritório também no fundo de casa, que é um aquário de vidro que nos permite ver a mata, ver o céu, ver os gaviões passando em cima. E eu tenho aqui um galinheiro. Então eu saio do meu escritório para o galinheiro, tenho 20 galinhas aqui, cuido das galinhas, colho os ovos todos os dias. A pandemia foi um momento de muita reflexão e de constatações também sérias quanto à necessidade da nossa mudança de comportamento. Uma alimentação melhor, pensamentos melhores, enfim, a pandemia veio para mostrar ao mundo que as mudanças são necessárias e são cabíveis, né? Não há necessidade mais de se trabalhar em determinado escritório, 200 advogados no escritório só num prédio, como tem uma empresa que nós assistimos, mas 200 advogados, não. Quando entrou a pandemia, 20, 30 ficaram no prédio, entregou-se todos os andares, quase 3, 4 andares, ficaram com um, e percebemos que as pessoas poderiam trabalhar de casa e entregar o mesmo resultado, e todos mais felizes com sua família, alguns enfrentando dificuldades naturais do convívio familiar, mas nós estamos passando por essa exigência da mudança do modelo mental. Nós temos como trabalhar de modo diferente, entregando o mesmo resultado, mais simples, mais felizes e convivendo melhor com os familiares, desse desafio da família, que é a célula espiritual que nós sabemos, do desafio do espírito, né? É isso que eu vejo, necessidade de transformação, Renato. Muito bem. Miguel, estamos chegando ao fim desse nosso encontro. Que pena, né? Tá muito bom ouvi-lo, conversar a respeito. Obrigado. E já fica já o convite para que a gente possa, em outra oportunidade, né, continuar o nosso bate-papo. Eu fico imensamente feliz e agradecido por você ter aceitado Obrigado. O convite. Eu que agradeço. Já fazia um tempo que eu queria chamá-lo. E foi um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria que você ficasse à vontade, Miguel, para falar a respeito dos canais em que a gente pode encontrar o Miguel Formiga na internet, dos trabalhos que você realiza. Você também é músico, você tem uma série de trabalhos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Então eu gostaria que você falasse os caminhos para que a gente encontre Miguel Formiga. O caminho é um só hoje, mais simples, que é encontrar Vinicius Guarnieri.oficial no Instagram. Tem YouTube também, mas tem YouTube Miguel Formiga, tem YouTube Miguel Vinícius Guarnieri. Miguel Formiga, no YouTube, eu tenho os programas da Rádio Boa Nova lá e outros vídeos, mas não estou alimentando há muito tempo. E o Miguel Vinícius Guarnieri no YouTube também não alimento. Hoje o foco está apenas no Instagram, onde eu apresento os livros, o trabalho de desenvolvimento humano que você mencionou, o trabalho que eu faço há mais de 25 anos, que se chama Ciência do Nome. Eu mesmo fundei esse nome, criei esse nome, que é o trabalho do estudo do nome das pessoas, ou de pessoas jurídicas ou físicas. Eu estudo o nome e defino a assinatura que o Renato Leandro deve ter. Por que assinar diferente? Por que mudar a assinatura, se tiver de mudar? Em função da frequência do nome e da frequência da própria assinatura. O que impacta isso, no que impacta e qual a razão? Esse estudo eu faço há 25 anos, estudo várias ciências relacionadas a essa parte da frequência do nome, ciência do nome. E realizo também um trabalho, que nós não falamos, Renato, há mais de 20 anos também, como cerimonialista de casamentos. Mas o casamento que eu realizo é um pouco diferente do convencional. Ele funciona como convencional, os noivos entram, os padrinhos estão lá, eu já estou à frente, ali na tribuna, tal. Recebo no altar, no altar que eu digo ecumênico ali, recebo os noivos, faço o casamento, mas em determinado momento do casamento, eu declamo o canto da noiva para o noivo e do noivo para a noiva, que nós denominamos epitalâmio, em tom natural, de fulano e fulana, né? Que meu pai me ensinou isso. Ele casou Hilton Ascioli, o grande parceiro de Geraldo Vandré, com Cristina na época, e foi um casamento em poemas. E me explicou isso na época. Na Grécia Antiga fazia esse casamento em poesia. Era um cantando o verso para o outro.
Então, na verdade, os noivos não escrevem versos, eles me contam as histórias deles, cada um conta num e-mail a sua versão, um não sabe o que o outro contou, e eu transfiro isso para versos em redondilha menor, 7 sílabas, claro, maior, redondilha maior, em 7 sílabas, e faço esses cantos que levam as pessoas do riso ao choro durante o casamento, que a intenção é emocionar mesmo. Isso se chama Cerimônia com Poesia. Então, quem quiser conhecer, Cerimônia com Poesia está no Instagram, também está no YouTube, mas no Vinícius Guarnieri, ponto oficial do Instagram, tem tudo isso. Miguel, já fica já o convite, a gente vai mais à frente marcar uma outra data para que a gente possa continuar a nossa conversa. Quero agradecer imensamente a você. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco, de ter mais uma vez entrado em contato com a obra do seu pai, o Euríclides Formiga, o trabalho realizado por ele durante anos de dedicação à palavra, né, ao poema. E foi incrível esse contato com o Euríclides, esse contato com você. E fica Obrigado. O nosso agradecimento e a gente espera uma nova oportunidade. A hora que vocês quiserem. A hora que quiserem, estou à disposição. Uma alegria sempre falar com vocês. E vou visitá-los em breve, se Deus quiser. Que assim seja. Vamos esperar o retorno às atividades e com certeza você estará conosco, Miguel. Gostaria de agradecer também ao Jonatas Santos, que está no comando aqui da parte técnica. Obrigado, querido. Agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento e tenho certeza que a conversa foi agradável, que você que nos acompanhou... A Ângela, que está sempre entre nós, né, no contato. Nossa amiga Ângela Guerra, que está sempre no contato. Isso. Ela sempre comenta do Miguel, poxa vida, e o Miguel, né? Quando será que o Miguel vai ao programa? Eu falei, iremos chamá-lo. Um grande abraço a todos. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até.